Então eu posso ter um ligante, ó. E esse ligante, ele tem 3 receptores. 3 tipos de receptores, que a gente chama de subtipos de receptor. Então tem o receptor 1, 2 e o 3. E cada receptor desse pode ter um efeito específico. Ó, um efeito efetor X, efeito efetor Y e efeito efetor Z. Então, o mesmo ligante, ao se ligar em receptores diferentes, pode ter efeitos diferentes. Isso é uma premissa na sinalização. Não é porque o ligante faz uma coisa que ele vai fazer a mesma coisa em todos os tecidos. Entendeu? Você pega a adrenalina, por exemplo. A adrenalina, ela causa vasodilatação em alguns vasos. E ela causa vasoconstrição em outros vasos. É a mesma substância. Entendeu? Mas como ela atua em receptores diferentes, ela pode gerar uma resposta até oposta o que ela faria em outro tecido do corpo. E é só para dar um exemplo. Eu tenho a acetilcolina atuando no músculo esquelético, ativando o receptor nicotínico, e ela causa contração muscular. Eu tenho a mesma acetilcolina atuando no músculo cardíaco, agora no receptor muscarínico M2, causando relaxamento muscular. A mesma substância em locais diferentes, causando coisas diferentes. A adrenalina, como eu tinha usado como exemplo, ela atuando no vaso, ativa o receptor alfa-1 e causa contração. Ela também atuando no vaso, só que agora ativando o receptor beta-2, ela causa vasodilatação. Aqui é um exemplo de uma substância atuando em 2 locais diferentes, causando 2 efeitos diferentes. Aqui é uma substância atuando no mesmo local, vaso, só que como um vaso expressa o alfa-1 e o outro beta-2, você também tem respostas diferentes. Cleiton, por quê? Qual é a importância? Qual é a vantagem disso? Qual é a finalidade de eu ter uma substância que pode fazer 2, 3 coisas diferentes? É a adaptação. Porque em resposta à adrenalina, quando eu for falar lá de regulação da glicemia, por exemplo, também, não é interessante que todos os vasos respondam da mesma maneira à adrenalina. Por exemplo, os vasos dos músculos esqueléticos, eles têm que responder com vasodilatação. Porque eu tenho que aumentar o suprimento sanguíneo deles. Eu tenho que aumentar a oferta de glicose e de oxigênio. Eu tenho que aumentar o aporte de energia para o músculo. Agora, se eu pego uma artéria renal, eu não devo dilatar uma artéria renal em resposta à adrenalina, por exemplo, ou à noradrenalina. Eu devo contrair uma artéria mesentérica. Então eu tiro o sangue do mesentério, do leito esplâncnico, do leito renal e desvio para o músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco e o cérebro, que é onde eu preciso do sangue em momentos de fuga ou de luta, né? Que são os momentos que a adrenalina são mobilizadas. E a convergência? A convergência são 3 moléculas diferentes atuando em 3 receptores diferentes, gerando o mesmo padrão de resposta efetora. Dá um exemplo que fica melhor. Um exemplo que a gente vai falar dele mais para frente. A gente pega o fígado. Aí a gente pega o glucagon e a adrenalina. O glucagon, ele atua no receptor de glucagon, que é um receptor acoplado à proteína GS. Ele ativa a adenilato ciclase, que aumenta os níveis de AMP cíclico, que ativa a PKA, ativa a glicogênio fosforilase, que leva à quebra do glicogênio, que a gente chama de glicogenólise, e faz, no final das contas, o fígado liberar glicose. Eu tenho a adrenalina,
atuando no receptor beta-1 adrenérgico, tudo isso no fígado. Também ativando a proteína GS e adenilato ciclase e levando a mesma resposta. Ativação da glicogênio fosforilase e glicogenólise, quebra do glicogênio. Então, ó, dois hormônios diferentes atuando em receptores diferentes no mesmo tecido, no fígado, ou seja, num hepatócito, gerando o mesmo padrão de resposta, que é liberação de glicose pela glicogenólise. Aí você pergunta, por que, Aclertinho, eu preciso de dois hormônios fazendo a mesma coisa? Porque o glucagon e a adrenalina se prestam, por exemplo, a fazer o fígado liberar glicose. É porque eles são ativados em contextos diferentes. Ambos contextos em que eu preciso de uma hiperglicemia, digamos assim. Mas contextos diferentes. O glucagon evoluiu para responder a um estresse por falta de energia, por falta de glicose. Então, quando a glicose baixa, sei lá, a gente está em jejum, faz 6 horas que eu não ingiro comida, o glucagon ele é secretado para fazer com que o nosso corpo sobreviva a esse estresse por falta de glicose. Tanto que o glucagon ele é secretado bem pertinho de onde é secretada a insulina, no pâncreas, pela célula alfa. Então, o glucagon e a insulina são os hormônios centrais da regulação do metabolismo dos carboidratos, sobretudo da glicemia, que é um tipo de resposta, que é um tipo de fenômeno em relação ao metabolismo dos carboidratos. Já a adrenalina, ela não evoluiu para que a gente sobrevivesse a um estresse por falta de energia ou por falta de glicose, no caso. A adrenalina evoluiu para a gente mobilizar energia para lutar ou fugir. Mas de qualquer maneira, a gente vai precisar de mais glicose no sangue para ofertar, como eu falei, para o músculo esquelético e para o cérebro. O glucagon, presta atenção, o glucagon aumenta a glicose no sangue para avisar a sobrevivência por falta de comida. A adrenalina aumenta a glicose no sangue para avisar a sobrevivência no estímulo de luta ou fuga, numas reações de luta ou fuga. Note que ambos convergem para a sobrevivência, que é melhorar a distribuição de energia no corpo. Só que a adrenalina, ela faz isso de uma maneira mais explosiva e mais aguda e mais rápida. Porque é lutar ou fugir, eu preciso. Já o glucagon, ele faz isso um pouco mais lentamente. E ele tem ajuda de outros hormônios, do cortisol, do GH, por exemplo. Então, a adrenalina é mais glicogenolítica em termos de explosão. Já o glucagon, ele precisa que a glicemia caia em certos níveis. A adrenalina, não. Mesmo que a glicemia esteja ok, se você tiver numa reação de luta ou fuga, a adrenalina vai aumentar a glicemia. Porque é a resposta dela. Entendeu? Então é isso que essa ótica que eu quero passar para vocês. Pra gente entender a finalidade dos hormônios na regulação das vias. A finalidade das enzimas, a finalidade das reações, a finalidade da bioquímica. Por que o nosso corpo funciona do jeito que funciona? Então, a convergência ela é muito importante para eu regular pontos de convergência fisiológicos. Ou também para ter redundância. Redundância fisiológica protege um parâmetro, no caso a glicemia. Imagine se eu só tivesse um hormônio para segurar a glicemia. Entendeu? A gente teria muita crise hipoglicêmica. A gente vê como é ruim ter só um hormônio principal. No caso de quê? Do diabetes. Qual é o principal hormônio que baixa a glicemia? É a insulina.
Qual é o outro hormônio além da insulina que baixa a glicemia? Não tem. De maneira considerável, não tem. Entendeu? Então, quando a insulina falta no diabetes tipo 1, por exemplo, ou quando ela está resistente no diabetes tipo 2, aí o corpo sofre várias consequências. Mas caso o glucagon falte, tem a adrenalina, tem o cortisol, tem o GH, que são os hormônios hiperglicêmicos. Entendeu? Por exemplo. Então, a convergência, ela protege o nosso corpo de falhas. Quase todos os sistemas eles têm algum grau de redundância de convergência. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.